Como se comportou o mercado de previdência no mês de julho? Olá, estou aqui com Rodrigo Caravelli Martins, gerente de consultoria de investimentos da Brasilprev, que vai nos contar o que aconteceu com o mercado de previdência no mês de julho. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Marcela. Julho já foi um mês bastante melhor do que havia sido junho, por exemplo, que teve um comportamento muito diferente quando a gente compara a primeira quinzena com a segunda quinzena de junho. Para ilustrar isso, a gente trouxe aqui o comportamento de dois fundos de renda fixa. Então, esta linha amarela do gráfico, ele simboliza o nosso fundo premium, e no ponto mais alto dessa linha amarela, a gente tem a rentabilidade acumulada desse fundo em abril. E aí, depois de abril, a gente tem uma trajetória de queda, mas no final de julho, lá na ponta, já é possível perceber que o fundo recuperou o valor de cota que ele tinha em abril. Demorou 62 dias aproximadamente para que ele voltasse nesse mesmo patamar. A linha laranja representa um fundo da família Fix, que é um pouco mais conservador do que o Premium. Ele, justamente por ter menos oscilação, consegue fazer essa devolução num tempo um pouco menor. A gente tinha falado a respeito disso num vídeo que a gente publicou no dia 4 de junho. Nesse vídeo que você comentou, havia a história da Simone e do Marcos. Vamos relembrar. A gente trouxe um exemplo aqui e a gente quer contar uma história para tentar ilustrar. Simone e Marcos são duas pessoas que adquiriram os seus fundos de previdência no mesmo dia e que adotaram a mesma estratégia. Esse gráfico que você está vendo aí na sua tela comigo, ele reproduz a evolução desse fundo que Simone e Marcos escolheram, e ali, ó, no meio, perto do pontilhado, naquele ponto mais baixo, retrata um acontecimento real que aconteceu em maio do ano passado. Naquele momento, Simone e Marcos tiveram uma variação negativa da ordem de 2,95%. E aí você consegue notar que a partir daquele ponto abrem-se duas linhas no gráfico? O que aconteceu ali, né? Quando essa variação negativa aconteceu, a Simone escolheu permanecer na mesma estratégia, no mesmo fundo que ela já estava. Marcos, no entanto, se assustou com essa variação e, porque ele não conseguia ter certeza a respeito do que viria, escolheu mudar de estratégia e foi para uma estratégia um pouco mais conservadora. Mas voltando ao dia de hoje, o que teria acontecido com a estratégia adotada pela Simone e pelo Marcos no mês de julho, Rodrigo? Isso é uma informação muito interessante também. A gente está acostumado a achar que um mês desse de variação negativa, que isso é sempre uma coisa muito ruim. Na verdade, isso é uma forma de enxergar. Mas também meses como esses de junho, de maio e primeira quinzena de junho, eles também guardam neles mesmos excelentes oportunidades para quem quer investir. Aí a gente gostaria de fazer essa mesma análise aproveitando aquele exemplo da Simone, que lembra, ela permaneceu na estratégia que ela já tinha escolhido. Então eu gostaria que você olhasse comigo aqui esse outro gráfico que a gente trouxe. Então a linha amarela, de novo, o mesmo fundo que a Simone estava, a ponta mais baixa, o momento em que esse fundo teve o pior desempenho ou teve a variação negativa de cotas. Se naquele momento ela tivesse migrado para uma estratégia mais conservadora, esse desempenho estaria representado pela linha azul. Permanecendo na mesma estratégia, ela continua essa trajetória ascendente da linha amarela. Mas suponha que Simone tivesse escolhido uma estratégia um pouco mais arriscada, mais longa, de prazo mais longo e por conta disso mais volátil. Ela poderia ter ganho, neste período de julho, o equivalente à Selic de um ano inteiro. Então, a gente está dizendo, né, que esses momentos de baixa representam sempre boas oportunidades para quem quer investir. Calma, paciência e assista sempre os vídeos que os nossos especialistas gravam explicando o que está acontecendo com a economia e com a rentabilidade dos nossos fundos. E se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários deste post. Muito obrigada e até a próxima!